Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jonatas mais uma vez aqui, mais uma videoaula. E nessa videoaula, pessoal, nós vamos falar a respeito de intervalos. Mas não é um intervalo comercial da televisão, não é um intervalo lá da tua escola, da tua faculdade, é intervalo numérico. Apesar de que tem uma ideia parecida, né? Mas aqui é um pouco mais formal, beleza, pessoal? Então, vamos tentar aqui analisar o que são intervalos. Já te digo que isso aqui é muito importante para a compreensão aí, tá? De domínio contra domínio, principalmente se você for aí um estudante universitário, beleza, pessoal? Pois bem, vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é o conceito de aberto e fechado. Pessoal, é muito simples isso. Não vamos complicar nossa vida. Tudo bem? Não vamos complicar nossa vida. Vamos lá. Para te saber a diferença, eu vou desenhar aqui duas bolinhas, certo? Duas bolinhas. Bom, a primeira bolinha eu vou pintar. Quando a bolinha está pintada, certo? Ela está me dizendo o seguinte. Ela está dizendo, olha, isso aqui é um intervalo fechado. Beleza? Quando ela está sem pintar aqui dentro, ela é só a bolinha, beleza? Ela está dizendo que isso aqui é um intervalo aberto. Beleza? Show? O intervalo fechado, ele quer dizer que um determinado valor numérico, ele está dentro. Então, dentro. E o aberto, ele quer dizer que um determinado número está fora. Significa dizer que, se eu tenho um número, por exemplo, número 2, e ele está no intervalo fechado, eu posso usar o número 2. Se esse número 2 estiver no intervalo aberto, eu não vou poder usar o número 2. Tudo bem, pessoal? Show de bola? Deu para entender? Ok. Vamos lá. Por que que isso acontece, gente? Por que que isso acontece? Vamos entender de uma forma mais profunda o porquê que isso acontece. Vejamos bem, quando a gente tem um número, e agora eu vou precisar que você considere esse número, tá? Dentro de uma reta, já que a gente já sabe posicionar números em retas, vou considerar o zero bem aqui, certo? Eu tenho o número 1 bem aqui, eu tenho o número 2 bem aqui, certo, gente? Vamos estudar aqui a região de influência desse número 1, beleza? Vamos estudar a região de influência desse número 1. Vamos pensar primeiro, tá? No que vem antes e no que vem depois. Veja, eu vou pensar aqui, ó, no número que vem antes e no número que vem depois. Vamos fazer um de cada vez, certo? Muitos vão dizer assim, se eu perguntar logo de cara, quem vem antes do 1? 0, tá? Quem vem depois do 1? 2. Isso não está errado, isso está certo, é um antecessor e o sucessor. Só que isso vale para dentro dos números naturais, dentro dos números inteiros. Quando eu penso nos números racionais, o que são os números racionais, galera? São os números que são resultados de divisões, né? Que possuem vírgula, que podem ser dízimas, né? Então, quando eu penso qual é o primeiro valor numérico, e aí eu incluo numérico racional depois do 1, você há de concordar comigo o seguinte, veja bem, eu vou pegar essa região aqui, ó, tá? Eu vou pegar essa região aqui entre o 1 e o 2 e eu vou dar aqui, ó, um zoom para você entender o que eu estou falando. Eu vou dar um zoom nela aqui, ó. Vou colocar ela bem aqui. Aqui é o número 1 e bem aqui, ó, vai ser o número 2. Perfeito? E aí, concorda comigo que eu vou ter aqui, olha,
1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, até chegar no 2, né? Concorda comigo? Então, nesse aspecto, qual é o primeiro número, né? Qual é o primeiro valor que eu tenho depois do 1? Bom, nesse aspecto, o primeiro valor que eu tenho depois do 1 seria esse carinha bem aqui, né? Que seria o 1,1. Concorda, gente? É 1,1, né? Porque é o primeiro número racional que vem após o 1 e não mais o 2, beleza? Então, depois do 1,1, quem vem? Vai vir um 1,2. Depois eu tenho 1,3 e assim por diante. Tudo bem, pessoal? Agora, veja bem, se eu pegar, né? Vamos lá de novo na historinha. Eu vou até mudar de cor aqui para você entender o raciocínio do que eu quero te dizer. Se eu pegar esse intervalo aqui, olha, tá vendo? Entre 1 e 1,1. O que eu vou fazer com ele? Eu vou ampliar isso aqui de novo, certo? Eu vou ampliar isso daqui. Qual é a ideia? Vou colocar aqui minha reta. O primeiro valor é o 1 e o último valor agora é o 1,1. Que eu estou ampliando o quê? Eu estou ampliando esse espaço pequenino aqui, certo, gente? Então, concorda comigo que eu vou ter mais 10 divisões aqui? Por quê? Porque eu vou ter aqui, olha só, até separar aqui, eu tenho 1,01, 1,02, 1,03, 1,04, aqui vai ser 1,05, que é a metade do caminho. 1,06, 1,07, 1,08, 0,9 e até 1,10, que é o 1,1, né? A gente não precisa representar o zero aqui. Certo, gente? Então, observa que, né, recapitulando a ideia, entre 1 e 2, quando eu amplio essa margem, que eu coloquei aqui em vermelho, eu consigo achar 10 subdivisões aqui, usando a minha vírgula, a primeira casa decimal. Quando eu pego um espacinho desse aqui entre dois valores aqui e amplio de novo, eu consigo encaixar mais 10 subdivisões utilizando o quê? Duas casas decimais. E aí eu te pergunto, o que você acha que vai acontecer se eu pegar o 1 e o 1,01, que é esse primeiro valorzinho bem aqui, né? Pegar esse espaçozinho pequeno aqui. Se eu pegar ele, né? E ampliar de novo. Tu concorda comigo que vai aparecer mais 10 números aqui dentro? Certo? Utilizando uma terceira casa decimal. Tudo bem? E aí, eu te pergunto agora. Qual é o primeiro número que vem depois do 1? Né? Voltamos para o início do nosso pensamento. Quando eu penso no meu número 1 bem aqui, quem vem logo depois dele? Quem é o primeiro número que vem depois do 1? Será que é o 2? Não, né? Não é mais o 2. Será que é o 1,1? Também não, né? Porque a gente acabou de ver que entre esse espaço tem o 1,01. E aí, será que é o 1,01? Poxa, também não, né? Porque se eu pegar esse espaço pequeno e ampliar, eu vou achar o 1,001. E assim vai, pessoal. O que eu quero dizer com isso? Que o número 1 e o sucessor racional dele, né, o próximo número decimal que vem depois do número 1, é tão próximo do 1, tão pertinho do 1, que é muito difícil você dissociar o 1 dele. Entendeu, pessoal? Correto? Então, gente, quando eu utilizo o intervalo aberto, eu vou estar referindo ao quê? Se eu boto numa reta numérica um valor, certo? Se eu boto numa reta numérica
um valor de intervalo aberto, eu vou colocar bem aqui, ó. Vou colocar aqui o meu 0 e eu vou colocar aqui, ó, uma bolinha aberta, aonde seria a marcação do meu 1. O que eu estou dizendo? Estou dizendo assim, olha, o 1 está fora. O 1 está fora. Eu não posso usar o 1. Tudo bem? Especificamente, o número 1 está fora. Porém, se eu pintar aqui, ó, se eu pintar o depois, eu vou estar te dizendo assim, tu não pode usar o 1, porque ele está fora. Mas esse 1,01, 1,1, 1,001, o primeiro númerozinho coladinho do 1 que vem depois, esse está dentro. Como ele é muito colado, eu não vou ficar escrevendo 1,00001, né? Porque daria muito trabalho, ficaria numa difícil compreensão. Eu uso o quê? A bolinha aberta. Tudo bem, pessoal? Show de bola? Deu para entender? É para isso que serve o intervalo aberto. E o fechado? O fechado, poxa, o fechado aí já é, né? O fechado, quando a gente vai colocar o valor do fechado, eu tenho o número 1 aqui, bolinha pintada, então o que eu quero dizer? O 1 está dentro, e se eu pintar o que vem depois, olha, se eu rachurar aqui a setinha, eu estou dizendo, olha, o 1 está dentro e todos os números que vêm depois, seja ele um número muito pequeno ou muito grande, não interessa, mas ele está dentro também. Agora, quando ele está aberto, a gente tem que ter esse entendimento, né, de que o 1 especificamente está fora, mas o primeiro número logo em seguida dele já vai ser contabilizado, tá bom, pessoal? E da mesma forma, gente, o antecessor. A gente pensou aqui, né, numa lógica para o número que vem depois do 1, o primeiro número depois do 1. Mas se tu pegar essa mesma lógica e inverter para o último número antes do 1, tu vai chegar, nesse caso, a 0,999999, que é um número muito pertinho do 1. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que tenha ficado claro esse entendimento, essa interpretação dos sinais. Beleza? É por isso que a gente usa intervalo de aberto e fechado, porque a gente precisa considerar toda essa gama de números que está subentendida dentro desse intervalo.